a gente tem uma coisa interessante aí nesse tema, e esse dogma do que o diagnóstico é irreversível, é claro que ele ainda persiste, mas recentemente saiu um estudo japonês com pacientes até 6 anos de diagnóstico, submetidos a uma orientação de dieta low carb, realmente muito baixa concentração de carboidratos, que tiveram uma perda de peso significativa. E esses pacientes, com até 6 anos de diagnóstico, alguns deles apresentaram reversão do quadro de diabetes. Isso é um paradigma que ainda precisa de estudos mais robustos para ser quebrado. A gente não pode aqui afirmar que é possível reverter o diabetes. Mas a gente sabe que existe uma condição anterior ao diagnóstico, que é o pré-diabetes, ou a chamada intolerância à glicose, que pode sim ser manejada de tal forma que o indivíduo não evolua para se tornar diabético e possa até regredir ao normal. E nesse aspecto é que entra a questão dos sintomas. O diabetes é uma doença silenciosa, assim como é a hipertensão, e muitas vezes o diagnóstico vem tardiamente. Infelizmente, a gente às vezes, quando faz o diagnóstico, nós já, no exame físico, já notamos o paciente com neuropatia diabética. Ou seja, uma complicação de 5, 6 anos de doença. Então, realmente o diagnóstico foi muito tardio. E os sintomas, quando aparecem, são sintomas muitas vezes de descompensação. Então, você tem muita sede, paciente urinando muito, paciente que está perdendo peso apesar de comer mais, paciente com uma fraqueza, com a visão turva, mas que não se apercebe disso. Às vezes, os sintomas duram 2, 3 meses para que ele resolva ir, às vezes, a um atendimento, às vezes até uma farmácia fazer um HGT e se deparar lá com uma glicemia de 600, como a gente às vezes recebe nas emergências, pacientes recém-diagnosticados, né? Diagnosticados naquele momento.